Mais uma vez o Enem cobrando força magnética. E dessa vez está ligada à força elástica. Quer entender um pouco mais? Então vem comigo, porque eu te explico. Vamos lá. Questão tradicionalíssima do Enem de força magnética associada à força elástica. O que é importante aqui? É você perceber a ação das forças simultâneas e notar um erro de elaboração na questão. E naquele ano a questão não pôde ser anulada porque justificava-se que os alunos não seriam prejudicados devido ao tipo de correção que é através da TRI. Então, durante a resolução, eu mostro para você qual é o problema da questão, tá bom? Ele diz o seguinte, que você tem uma barra condutora, essa barra está sendo percorrida por uma corrente elétrica, claro que isso aqui deve ser ligado a alguma fonte de tensão, e essa barra está ligada a uma mola, e essa barra ela consegue se mover lateralmente sob a ação de força magnética, eu vou mostrar, e quando ela se desloca, ela pode tocar esse objeto e girá-lo, e o ato de girar é acionar o mecanismo de abrir a porta. O que faria essa barra se movimentar? Ação de força magnética. Essa força magnética surge porque a corrente elétrica atravessa o fio que está imerso em um campo magnético. Essa corrente elétrica seria formada por você, que é o ato de apertar o botão, já que isso aí é um dispositivo para abrir uma porta. Então, esse dispositivo de abertura, ele funciona quando você cria a corrente elétrica no ato de apertar o botão. Eduardo, então, como é que funciona a ação das forças aí? Olha o que é que está acontecendo. Na passagem da corrente elétrica nesse sentido, através da regra da mão direita, nós conseguimos identificar o sentido da força magnética. Então, vamos aplicar aqui comigo, por favor. Olha o que é que você tem. A corrente elétrica, ela é para cima, o teu polegar. Aliás, relembrando aqui, né? Campo, corrente e força. O campo são os outros dedos, afinal são várias linhas de campo magnético e você tem justamente os dedos para indicar o sentido do campo. A corrente é o teu polegar e a força magnética sai da palma da mão. Então, como o campo ele é de entrada e a corrente elétrica para cima, força magnética para a sua esquerda. Essa força magnética, ao agir, deixa eu colocar de outra cor. Essa força magnética, ao agir, ela põe o sistema em movimento, né? Põe a barra em movimento. E quando ela põe a barra em movimento, ela começa a provocar uma deformação nessa mola. E a força elástica, que é inicialmente nula, ela vai começar a aumentar. E é aí que mora o problema da questão. No texto é informado que esse movimento, ele não se dá a velocidade constante, mas ele te dá a média dessa velocidade. E durante a resolução da questão, é necessário, para que nós resolvamos, que eu iguale a força magnética à força elástica, que essa mola vai sofrer ou provocar. E o ato de igualar indica que seus módulos são iguais. E elas não são iguais a todo momento. Tudo bem que durante o deslocamento desse objeto, em algum momento a força elástica se iguala à magnética. Mas elas não são iguais a todo momento. Então, o erro de elaboração está no ato de pedir ao aluno que durante a resolução da questão ele iguale as forças, como se durante a trajetória a força magnética e a força elástica fossem iguais a todo momento. E isso não ocorre. Mas o que você teria que perceber? Igualar uma força a outra, mesmo que isso aí não fosse possível. Essas forças igualadas, ela te permitiria calcular o campo magnético, que foi a pergunta da questão, já que a pergunta foi, determine o campo magnético para que todo esse dispositivo funcione. Esse dispositivo é uma barra se movimentando com uma velocidade média de 5 metros por segundo. Esse movimento da barra ele ocorre num intervalo de tempo muito pequeno, de 6 milissegundos, te dá a constante elástica da mola, 5 vezes 10 elevado a menos 2, comprimento do condutor, 5 centímetros, e a corrente elétrica que atravessa o condutor, que é de 6 amperes. Então, através de todos esses dados fornecidos, você resolve facilmente. O problema é a interpretação de ter que igualar as forças, já que elas não são obrigatoriamente iguais durante toda a trajetória. Mas, continuando nessa linha de raciocínio, supondo que em algum momento esse objeto tenha a força magnética igualada à força elástica, e eu possa sim igualar as forças. Então, igualando, eu posso dizer o seguinte, essa força magnética ela é Bio sendo θ, lembra disso? Afinal, isso aqui é uma força magnética que age em um condutor imerso em um campo magnético. Bio seno θ. Essa força elástica, ela vale Kx. Kx, ó, constante elástica da mola, deformação da mola.
Aí, qual foi a pergunta da questão? Ele quer o campo magnético que age na mola. Ele quer o campo magnético, aliás, que age no condutor. Essa é a pergunta da questão. Então, a procura desse campo, nós teremos que substituir os outros valores. Aí vamos lá. Qual é a corrente elétrica fornecida na questão? 6 amperes. Fora isso, qual é o comprimento desse condutor? 5 centímetros. Aí eu não poderia usar em centímetro, tem que ser em metro. Aí tinha que ser tocado isso já. Transformando isso aqui, você percebe que esse comprimento L, ó, ele vai para 5 centímetros. Eu vou ter que voltar aqui duas casas, né? Então isso aqui vale a 5 vezes 10 elevado a menos 2 agora em metros. Então usando na unidade correta. 5 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes o seno de θ. Seno de θ, você perceberia. Quem é θ mesmo? Θ é o ângulo formado entre a linha de indução do campo magnético e o condutor. Então você percebe que o campo é de entrada e o condutor está na vertical. O ângulo entre eles é de 90 graus. Aí esse seno de 90 vai dar quanto? 1. Isso aqui, sendo igual a 1, não atrapalha. A constante elástica da mola nós teremos que usar e a deformação eu não tenho. O que você percebe? Essa constante, ela também está em centímetro. Eu também não posso usá-la dessa maneira. Aí você nota o seguinte, que eu vou ter que transformar, vamos transformar aqui comigo. 5 vezes 10 elevado a menos 2, Newton a cada centímetro. Então eu vou colocar assim, ó, Newton a cada 1 centímetro. Só para fazer a transformação junto com você. Aí note o seguinte, que na hora que a gente for transformar, eu vou repetir o numerador, 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, e 1 centímetro eu tenho que passar para metro, para poder a constante elástica entrar na unidade internacional. Então, quando eu boto 1 centímetro, isso equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 2, medido aqui agora em metros, já que eu voltei de centímetro para metro. Tá bom? Você nota que esse expoente, ó, 10 elevado a menos 2 consegue ser cancelado. E essa unidade, ela fica bem bonitinha. Na verdade, isso aqui faz é ajudar. 5 newtons por metro, o que ajuda bastante. Então, 5 newtons por metro é o que eu devo utilizar. Vamos usar esse valor. Constante elástica da mola, 5 newtons por metro. 5. Só ajeitar esse 5 aqui também, tá? Que escorreu. 5 também. Aí a deformação seria um problema. A deformação que essa mola sofreu. Aí você lembraria, olhando para a figura, perceberia que o quanto essa barra se move é justamente a deformação que a mola sofre. Então, se você calculasse o deslocamento sofrido por essa barra, que eu vou chamar aqui de x, para justamente coincidir com a deformação sofrida pela mola, nós estaríamos calculando essa deformação para usar aqui agora. Então, eu posso fazer o seguinte. Para o cálculo da deformação, o que dá para dizer? Que já que a deformação é justamente esse deslocamento da barra, para que você acha que ele forneceu essa velocidade média? Para que através da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT, essa velocidade sendo de 5 metros por segundo, o deslocamento é o que eu quero, que vai ser a mesma deformação que a mola sofre, e o intervalo de tempo eu não tenho. Aliás, ele me forneceu, mas não está na unidade correta. 6 milissegundos, não pode ser em mili. De mili para... Aliás, o prefixo ele é de mili, a gente tem que retornar 3 casas. O mili equivale a 10 elevado a menos 3. Então, eu tenho aqui, na verdade, 6 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Então, essa deformação, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10 elevado a menos 3. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, essa deformação medida em metros, já que essa velocidade estava em metros por segundo. De posse da deformação, agora eu posso usá-la aqui. Deixa eu só colocar a cor adequada. Equivale a passar uma linha aqui, ó. Essa deformação, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Igual a 5 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Aí o que você nota? Que dá para cancelar, ó, 5 com 5. Que dá para cancelar, ó, 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2. E esse campo magnético, que foi a pergunta da questão, ó,
equivale a 3 sobre 6. E 3 sobre 6 é um campo magnético, na verdade, de 1/2, né? E um campo magnético de 1/2 equivale a um campo magnético de 0,5 Tesla. E 0,5, eu acredito que ele tenha botado a resposta em potência de 10. 5 vezes 10 elevado a menos 1, medido em Tesla. E isso aqui termina sendo o gabarito que deveria ser marcado pelo aluno no ano dessa questão. Bem, se você aprova o meu trabalho, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, marcar o sininho, porque o sininho é importante, já que eu estou postando conteúdo diário para você que quer passar no vestibular. Um beijão para todo mundo e até a próxima.